Olá pessoal, está começando o Revista TST com as notícias da Justiça do Trabalho. Veja o que preparamos para a edição de hoje. Operador de equipamentos não obtém direito a adicional de insalubridade. Intervalo entre aulas deve ser computado na jornada de professora universitária. Constitucionalização dos direitos trabalhistas, 200 anos de Constituinte, é tema da Semana da Memória no TST. O Revista TST já está no ar. Começamos com decisão da Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. O colegiado admitiu a ação rescisória de um comandante para desconstituir, somente em relação a ele, sentença que homologou o acordo judicial entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas e a Gol Linhas Aéreas. Pois é, nesse caso, Luana, o piloto não concordou expressamente com a negociação realizada no âmbito de uma reclamação trabalhista. Ele alegou que se sentiu prejudicado pelos termos firmados. Na ação rescisória dirigida à Seção 2 de Dissídios Individuais do TST, o comandante da Gol Linhas Aéreas disse que para o acordo coletivo ser válido era necessário haver autorização individual prévia e que, sem isso, o sindicato não teria legitimidade para assinar o trato. O caso teve início quando o sindicato ajuizou a ação de cumprimento com pedido de tutela antecipada contra a antiga Varig, companhia adquirida pela Gol. A entidade pedia a reintegração dos aeronautas demitidos porque a empresa havia descumprido norma coletiva sem atender às exigências sequenciais e prioritárias nas dispensas por redução de força do trabalho. O processo foi favorável à entidade sindical em outras instâncias, o que fez a empresa recorrer à 7ª turma do TST, onde as partes manifestaram interesse em conciliação. Após tratativas, o acordo foi celebrado para abranger somente os comandantes. A maioria concordou com o ajuste em Assembleia Geral Extraordinária. Já o comandante que ajuizou a ação rescisória, analisada recentemente, disse que os termos da conciliação não atendiam aos interesses dele. O relator da ação do aeronauta na SDI 2 foi o ministro Dezena da Silva. Ele destacou que 2 opções foram concedidas aos comandantes na conciliação: indenização ou contratação. O ministro lembrou que na Assembleia Geral, para definir a posição dos 17 comandantes, a proposta indenizatória foi aprovada por 11 votos a favor e 6 contra. E para formalizar a opção, o aeronauta deveria preencher e assinar o termo de adesão que seria fornecido pelo sindicato. Mas, segundo o relator, o próprio sindicato informou que o autor da ação rescisória não assinou o termo de adesão. A declaração de vontade faz parte do núcleo da existência do próprio ato jurídico. Não teve a declaração de vontade, não é possível convolar o ato jurídico praticado, ou seja, a Assembleia não pode falar em nome individual, ou seja, o sindicato não pode, por autorização assemblear, abrir mão de direitos individuais dos os empregados que ele representa. É óbvio que ele tem legitimidade para propor ação em nome da categoria, mas até aí, para discutir os direitos da categoria, mas na hora de dispor desses direitos, essa autorização não é válida. O relator finalizou dizendo que, diante disso, a postura do sindicato contraria o Código Civil, que prevê condições para a validação do negócio jurídico. Sendo assim, o colegiado julgou parcialmente procedente a ação rescisória do comandante e determinou o prosseguimento da ação originária, com retorno dos autos à 7ª turma do TST, para o julgamento do recurso. A Gol entrou com recurso extraordinário. Há 136 anos, a escravidão foi abolida no país. Mas, na prática, a exploração desumana da mão de obra ainda é registrada no território brasileiro e em vários pontos do mundo. Muitas pessoas trabalham sem receber salário e em condições degradantes. Para se ter uma ideia da gravidade do tema, Anderson, o Brasil está em 11º lugar entre os países com maior número de vítimas de trabalho análogo à escravidão, com mais de 1 milhão de pessoas. Exatamente, Luana. E quando considerados os países de língua portuguesa, o Brasil é o 3º com maior incidência de casos. São 5 vítimas a cada 1.000 habitantes. Os dados são do Global Slavery Index de 2023, elaborado pela Walk Free, grupo internacional de direitos humanos focado na erradicação da chamada escravidão moderna.
Esse é um assunto que merece visibilidade e, por isso, no site do TST você pode ler uma reportagem completa sobre o tema. O conteúdo faz parte da série Trabalho Decente e Justiça em Países de Língua Portuguesa. Para conferir, aponte a câmera para o QR Code no canto da tela. No próximo bloco, imóvel com uso comercial pode ser considerado bem de família. A gente volta em instantes. Chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal. Escolas e universidades brasileiras costumam destinar entre 15 e 30 minutos para um breve intervalo entre as aulas. Essa pausa deve ser computada como tempo efetivo de serviço dos professores. Foi o que decidiu a 7ª turma em um processo movido por uma docente do Paraná. Exatamente, Luana. O colegiado seguiu o entendimento majoritário do TST e o repórter Rafael Oliveira está aqui conosco para detalhar essa decisão. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. A professora atuava na Faculdade de Medicina Veterinária em tempo integral e dava aulas práticas em clínica médica, atendendo animais e tirando dúvidas de alunos. Na ação, ela disse que havia um intervalo de 20 minutos entre as disciplinas, mas que raramente aproveitava esse tempo, porque sempre era procurada pelos estudantes. Por isso, pediu o pagamento dos períodos correspondentes na forma de horas extras, além de outras verbas trabalhistas. A solicitação, no entanto, foi negada pelo juízo de primeiro grau. Já o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná aceitou parcialmente a pretensão da professora. Com base nas provas do processo, o TRT constatou que a profissional ficava à disposição da empregadora apenas no turno matutino, podendo usufruir do intervalo no turno da tarde. A docente, então, levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho. No TST, ela sustentou que o período usufruído ou não deve ser considerado como horário de trabalho efetivo. O relator do caso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, aceitou o argumento da trabalhadora. Segundo ele, é de conhecimento público que os professores, durante o intervalo, são constantemente demandados por alunos e pela instituição de ensino. Para o ministro, o curto tempo entre aulas leva à conclusão de que é impossível realizar de forma satisfatória outras atividades não relacionadas à docência. O relator ressaltou, inclusive, que essa é a jurisprudência majoritária do TST. Assim, a 7ª turma decidiu por unanimidade que o período entre aulas destinado ao intervalo de estudantes deve ser considerado como o tempo efetivo de serviço da professora. Não cabe mais recurso da decisão. Anderson, Luana, volto com vocês. Obrigado, Rafael. Até a próxima. Muito obrigada pelas informações, Rafael. Bom trabalho para você. Você sabia que imóvel com uso comercial também pode ser considerado bem de família? E isso impede a penhora para o pagamento de dívida trabalhista, conforme entendimento da 1ª turma do TST. Em um caso analisado, o colegiado levou em consideração que o espaço empresarial também era a residência do dono. E sobre esse processo, nós vamos aqui para a nossa outra tela conversar com a repórter Larissa Batista, que conta mais detalhes para a gente. Oi, Larissa. Oi, Anderson. Olá, Luana. O caso envolve um professor e o dono de uma escola em Belém, no Pará. O educador tentou receber verbas trabalhistas não pagas e argumentou na ação que o empresário, alvo da execução, não mora no estabelecimento de ensino que seria penhorado. Segundo o professor, o proprietário da escola teria se instalado no local após o início do processo, numa tentativa de evitar a penhora do imóvel. A instituição de ensino havia sido condenada a pagar R$111 mil em parcelas trabalhistas. E na tentativa de receber o valor, o trabalhador pediu a execução provisória da sentença, com a justificativa de que a propriedade poderia ser vendida em leilão público. A penhora acabou sendo determinada pela Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, confirmou a alienação do imóvel. O TRT considerou que os documentos apresentados pelo empregador não eram suficientes para comprovar que o imóvel se enquadrava como bem de família. Diante da decisão do TRT, o empresário entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Ele, mais uma vez, sustentou que a sede da escola seria impenhorável por também ser usada como moradia da família.
O recurso de revista foi analisado pela primeira turma. O relator, ministro Hugo Scheuermann, considerou que o espaço comercial em questão detém a proteção conferida ao bem de família, porque não há prova da existência de outros imóveis utilizados como moradia permanente. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, em resguardo a determinadas situações em que a dignidade da pessoa humana poderia ser afrontada justamente pela continuidade da execução, gerando assim um encargo social muito maior do que o não pagamento da dívida. O relator também ressaltou que a finalidade comercial do local não afasta a natureza de bem de família e que a alegação de fraude na residência demanda comprovação, pois não há nenhuma menção a esse respeito na decisão do TRT. O entendimento da primeira turma, que afastou a penhora do imóvel, foi unânime. O caso transitou em julgado. Anderson, Luana, volto com vocês no estúdio. Ok, Larissa, muito obrigado, bom trabalho para você. E a gente muda de assunto agora para falar que o adicional de insalubridade é um valor pago a quem trabalha exposto a condições que podem prejudicar a saúde e o bem-estar. Mas para ter direito ao benefício, é preciso que o ambiente de trabalho tenha passado por avaliação técnica. Com esse entendimento, a 8ª turma negou o pedido de um operador de equipamentos. A decisão se baseou no fato de haver laudo pericial que não identificou condições insalubres no local. O operador alegou que trabalhava exposto a produtos químicos, ruídos e poeira mineral, sem usar máscara ou capa de proteção. Afirmou ainda que operava uma mini-pá carregadeira e que as vibrações do veículo, as trepidações, os desníveis e o ruído emitido pelo motor justificavam o pagamento do adicional. Em primeiro grau, o pedido foi negado, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, teve outro entendimento. O TRT determinou o pagamento do adicional em grau médio, que corresponde a 20%. Segundo o regional, os equipamentos de proteção individual não eliminam a nocividade, que pode resultar em perda auditiva e trazer diversas outras consequências prejudiciais à saúde. O TRT fundamentou a decisão em precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a aposentadoria especial de trabalhadores expostos a agentes insalubres. A empresa então recorreu ao TST. Alegou que o laudo pericial não identificou as condições que atestem o direito ao adicional. Em sentido oposto, o documento assinalava que a exposição ao ruído era pontual e, quando existia, era eliminada pela utilização dos EPIs. A empresa também citou a norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que exige avaliação técnica pericial para comprovar a inexistência de risco à saúde. O desembargador convocado, Eduardo Pugliese, relator do recurso na 8ª turma, observou que o laudo foi claro ao dizer que, embora o empregado tivesse exposição pontual a ruído acima do limite de tolerância, ficou comprovado que o fornecimento dos EPIs era suficiente para neutralizar o ambiente insalubre. Para o relator, o juiz não pode ignorar a prova técnica e levar em conta apenas a própria convicção sobre a matéria para aceitar o pedido do adicional. A decisão foi unânime, não cabe mais recurso. E fechando o nosso giro de hoje, vamos agora para a 5ª turma, que isentou uma fabricante de cigarros de pagar horas extras a um representante de marketing de São Paulo. Para o colegiado, deve ser respeitado o acordo coletivo da categoria que afasta a aplicação das normas de controle de jornada. Na ação trabalhista, o empregado relatou que fazia diversas visitas a clientes durante a jornada e que trabalhava 14 horas por dia. Por isso, solicitou o pagamento de horas extras. O turno do vendedor começava e terminava na loja física, onde ele pegava o carro da empresa pela manhã para fazer a rota de atividades. À noite, ele retornava, fechava as contas e entregava os pedidos. Embora houvesse esses dois momentos presenciais na sede da empresa, a Souza Cruz argumentou que não era possível controlar o tempo trabalhado ao longo do dia. A empregadora defendeu a aplicação
do trecho da CLT que exclui do controle do horário de serviço quem exerce atividade externa incompatível com uma jornada fixa. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, manteve decisão de primeiro grau que determinou o pagamento de horas extras. Para o TRT, o profissional tinha roteiro determinado e dava baixa das visitas pelo celular corporativo. O regional entendeu que a contratante deixou de controlar a duração do trabalho por livre e espontânea vontade. Ao recorrer da condenação ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa sustentou que a ausência de registro de jornada tinha respaldo em norma coletiva firmada com o Sindicato dos Empregados da região. Uma das cláusulas estabelecia que representantes comerciais que exercessem função externa poderiam definir os próprios horários e a forma de cumprimento do itinerário. O caso foi analisado pela 5ª turma. O relator, ministro Breno Medeiros, acolheu os argumentos da empregadora. O ministro entendeu que o TRT, ao afastar a norma coletiva, contrariou tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. O STF definiu que são constitucionais acordos e convenções coletivas que têm como base a adequação setorial negociada. O instrumento coletivo estabelece que as partes aceitam e reconhecem que os empregados representados pelo sindicato acordante, que exerce função externa e por ter total autonomia para definir seus horários de início e término do trabalho, assim como a forma de cumprimento do seu itinerário, não são subordinados ao horário de trabalho. A empregadora negocia isso de acordo com uma realidade fática existente entre eles. E também não podemos dizer que esse sindicato, né, está agindo contra os seus próprios empregados. Assim, a 5ª turma, por unanimidade, isentou a Souza Cruz de pagar horas extras ao representante de marketing. O trabalhador apresentou um novo recurso ainda não analisado. Vamos fazer uma pausa e, a seguir, o tema é a Semana da Memória na Justiça do Trabalho. A gente volta já. Com o tema Constitucionalização dos Direitos Trabalhistas, 200 anos de Constituinte, o TST promoveu a Semana da Memória da Justiça do Trabalho. Vamos ver. Com linguagem acessível, a exposição traz fotografias, documentos e objetos. Uma linha do tempo descreve os 200 anos da Constituinte e da evolução dos direitos trabalhistas no Brasil. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, reforçou que espaços de memória possibilitam o registro e a divulgação da história do Brasil. Ele destacou ainda que a exposição evidencia como a Constituição foi decisiva para assegurar garantias fundamentais aos brasileiros. Sem dúvida, em 200 anos de constitucionalismo, nós tivemos muitos avanços. A Constituição de 1824 sequer reconhecia como cidadãos as pessoas escravizadas. Não havia previsão de direitos para as pessoas com deficiência. E tivemos evoluções, ainda há muito a caminhar, mas chegamos a uma Constituição de 1988 que consagra o ideal de uma sociedade inclusiva, justa, fraterna e democrática. A abertura contou com a presença de alunos do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais de Brasília. Os estudantes exploraram e aprenderam no espaço, considerado inclusivo e com acessibilidade. Estão dispostos painéis com as 7 constituições e a reprodução fiel das Cartas Magnas de 1824 e 1988. O livro constitucional está disponível também em braille.
Foi inaugurada ainda a primeira maquete tátil do edifício sede do TST. O objetivo é facilitar a orientação e a identificação do espaço por pessoas com deficiência. A iniciativa é pioneira entre os tribunais superiores. De acordo com o presidente da Comissão de Documentação e Memória do TST, ministro Evandro Valadão, essa é uma maneira de proporcionar o conhecimento de fatos históricos a todos os públicos. Isso nos dá uma sensação de que nós estamos indo na direção certa, cumprindo o nosso dever constitucional da inclusão, né? Da inclusão de acesso ao Poder Judiciário, não só através das decisões judiciais, mas também do próprio prédio, da sua estrutura, para que todos conheçam efetivamente a justiça do trabalho. A Semana da Memória já é tradição no TST. A cada ano, no mês de maio, um tema diferente em referência à justiça do trabalho é abordado. Os eventos são produzidos com o auxílio da Coordenadoria de Gestão Documental e Memória. A desembargadora Adriana Orsini explica como a exposição foi planejada para tornar a experiência ainda mais atrativa. A gente procurou demonstrar exatamente que foram lutas, né? Que nada, às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que direitos são doados ou que aquilo não teria sido um decorrer histórico em que se vai percebendo que as coisas não estão adequadas e que eu preciso de mais direitos e vai ocorrendo essas lutas. A exposição fica disponível ao público até 21 de junho, na sede do TST em Brasília. As visitas ocorrem de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Fique agora com mais notícias da Justiça do Trabalho. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, participou de audiência pública da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O evento ocorreu na sede do tribunal em Brasília e teve como temas a emergência climática e os direitos humanos. Foram ouvidas 116 delegações no encontro, que buscou discutir o impacto do aquecimento global nas regiões mais vulneráveis. O Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal assinaram um termo aditivo a acordo de cooperação técnica firmado em 2023. O documento prevê o compartilhamento de dados para a identificação mais rápida dos precedentes qualificados. Estão incluídas ações de capacitação de magistrados e de servidores dos tribunais regionais do trabalho de todo o país para alinhar os procedimentos relacionados ao regime de repercussão geral, aos incidentes de recursos repetitivos e às reclamações. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, também participou da solenidade de posse do juiz do trabalho Guilherme Guimarães Feliciano como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. O magistrado assume vaga destinada à magistratura trabalhista de primeiro grau por indicação do Tribunal Superior do Trabalho. O juiz Guilherme Guimarães Feliciano é titular da primeira vara do trabalho de Taubaté, em São Paulo, desde 2006. Com o slogan "É conciliando que a gente se entende", a 8ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista movimentou o país. De 20 a 24 de maio, foram promovidos mutirões de audiências para solucionar conflitos por meio do diálogo mediado. É do DNA, não é, da Justiça do Trabalho, a conciliação. Solucionar os processos, os conflitos de interesse, por um princípio de autonomia da vontade. As partes é que estão empoderadas para que possam, firmando um consentimento, concluir o julgamento de um processo. Durante a Semana da Conciliação, foi homologado um acordo entre o Ministério Público do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, que destinou mais de R$500 mil às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O processo envolvia o descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho. E já está no ar mais uma edição do videocast Vozes da CLT, 80 anos de história. No episódio, o vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, detalha aspectos históricos da mediação e da conciliação na Justiça do Trabalho. O bate-papo evidencia como o método se tornou eficaz na resolução de conflitos. Para assistir, basta acessar o canal youtube.com/TST.
Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia. Você também pode nos seguir nas redes oficiais do Tribunal. Até semana que vem. Tchau!